Entendendo a Bíblia em boa companhia, com Jesus, o elixir da vida, a fonte da vida, a fonte da juventude. É a promessa, a aliança eterna de Deus, a promessa de que Jesus, a fonte da vida, o Eu Sou, estaria conosco e transformaria o nosso dia aqui, agora, numa vida plena, cheia de alegrias e de esperança. E no futuro, se morrermos, teremos a ressurreição num corpo incorruptível. Se estivermos vivos na volta de Jesus, seremos transformados de acordo com a vontade do Pai numa vida eterna, enquanto nós estivermos junto à fonte da vida, ou seja, para sempre. Veja o que diz João, aquele discípulo de Jesus, que ao contrário dos outros que relataram a vida de Jesus, focaram muito a sua presença aqui na terra, olhou para além. João olha para além, ele contempla Jesus, relata os milagres, mas em seus 4 evangelhos, nos seus 4 livros e no Apocalipse, ele aponta para o futuro, numa vida eterna, plena e repleta de vida para mim e para você. Siga a programação, vamos estar falando sobre isso agora. É o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, mas você assistiu os 5 Minutos Vê e Entende, o resumo desse programa? Todos os dias com você, para você curtir, compartilhar e seguir a programação. E olha que verso lindo que João começa o seu escrito. No princípio era aquele que é a palavra, a ação, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Deus, Jesus e o Espírito Santo envolvidos na obra da criação, da redenção e da manutenção da vida. Ali então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Os cachorros ficam muito empolgados na hora da live. É o ciúme, pessoal, é o ciúme. Faz parte. Desculpa aí a introdução dos bichinhos. De vez em quando ele fica mal comportado, né? Para, Barack. Para, Willy. Para, Tom. Para quietinho. Para quietinho. Para quietinho. Bem, bem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. As luzes brilham nas trevas e as trevas não o derrotaram. O mal não derrotou Jesus. Pelo contrário, ele se fez luz nas trevas para a nossa redenção. E é por isso que nós estamos firmes na promessa. E a nossa lição começa em João capítulo 11, versos 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqueles que morrem experimentam o salário do pecado, o distanciamento de Deus, que é a morte, encontram em Jesus nova vida, aqui, mas também depois da morte com a ressurreição. Está duvidando? Olha Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, um poder que comunica a vida. E quando Jesus morreu, estava ele saindo do túmulo para a vida e consigo levou multidão que ressuscitou para pregar e testemunhar. Ali estavam aqueles homens que, conhecidos por terem morrido, santos homens, estavam agora ressuscitando e dando testemunho de que Cristo é o Eu Sou, o autor da vida, a fonte, o elixir da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, cada momento nos apegamos mais à Tua promessa. Estamos firmes na aliança, pedimos que o Teu Santo Espírito vivifique em nós agora, para que nós tenhamos uma vida feliz, conforme a Tua vontade. Mas, acima de tudo, Senhor, esteja também firme na Sua promessa. Nós confiamos. Os nossos queridos parentes que faleceram estarão contigo na nova vida. E nós estaremos com o Senhor e com eles. Por isso peço que abençoe a todos que estão participando, para que, como o Senhor, se transformem também numa fonte de vida a jorrar no deserto desse mundo. Que todos nós possamos comunicar vida pela nossa existência de acordo com a Tua vontade, tragamos louvores nos lábios das pessoas a Ti, Senhor nosso Deus. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Jesus, o fonte da vida, é aquele pelo qual nós pedimos, em nome do qual nós pedimos. Pedi e dar-se-vos-á, diz ele.
pois a dimensão da vida não se resume a viver apenas bem aqui e agora, mas numa esperança maior que tem apenas o cristão. A esperança de uma vida futura, uma vida plena na eternidade. Tudo isso vem pela esperança que é traduzida por Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Desejado de Todas as Nações, página 388. Diz ela na pena inspirada: Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um só espírito com ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter o recebem no coração, têm vida eterna, e por meio do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus é recebido no coração pela fé e o princípio da vida eterna. É o princípio da vida eterna nós recebermos Jesus no coração pela fé. E assim somos transformados e o nosso coração agora ama o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Vive como quem quer que o próximo viva para conosco. E vive de acordo com a esperança de que Deus transforma o nosso ser à sua imagem e semelhança. Ora, a lição nos apresenta alguns versos da Bíblia que são fantásticos. E é por isso que eu faço questão de ler com vocês João capítulo 11, verso 1. Eu já disse que João é aquele que estava mirando para o futuro. Ele não se prendeu à presença de Jesus, nem somente ao passado. Assim que Jesus ascendeu aos céus, ele começou a falar da esperança da vida de novo com Jesus. Ele começou a comunicar aos outros como era viver com Jesus. E aqui no capítulo 11, versos 2, a gente lê o seguinte. Capítulo 11, aliás, verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ora, que confiança tinha Marta ao conviver com Jesus. Ela sabia do poder vivificador, tinha visto os milagres. E então ela disse: sei que mesmo agora, se pedires a teu pai, ele te dará. Mas Jesus já tinha pedido quando soube da doença. Ele já disse aos seus discípulos: Lázaro dorme. Então os discípulos diziam: se dorme, está bem. Ele disse: não, a dorme que eu digo é a morte, que é um sono, mas isso não é para o mal, é para testemunhar do Filho de Deus, é para o bem. Então ele ali deve ter orado, porque o que acontece? Verso 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A nossa esperança não é de hoje, ela é uma convicção de todo crente que conhece a Jesus. Vai ressuscitar. Então disse-lhe Jesus: eu sou, sempre o eu sou, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? E depois é ele quem diz no verso 27, ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Primeiro ele diz o eu sou, e Marta logo confirma: tu és o Cristo. E Jesus, que havia orado inicialmente por Lázaro, sabendo da sua morte, então ele passa a dizer para a pedra sair, o túmulo então é aberto. E verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Marta e Maria já tinham testemunhado: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora as testemunhas viram Lázaro sair para fora, e alguns se converteram e se maravilharam, mas outros, mesmo vendo o milagre, foram contar aos fariseus. E dali para frente, aquele que é o autor da vida, aquele que ressuscita os mortos, foi jurado de morte e acabou encontrando a cruz. Porque os fariseus se empenharam em que morresse um homem em lugar do povo. E assim, o sumo sacerdote estava ali profetizando. Ele estava dizendo que Jesus morreria pela nação judaica, é o que diz no capítulo 11, verso 51 de 1 João. Nada sabeis, diz ele, o verso 49, então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?
E o verso 51 esclarece, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. O sumo sacerdote era um sorteio que existia, mas naquela época era diferente. Ali não era um privilégio de um sacerdote que estava sendo sorteado para a eleição por Deus. Ele era eleito pelo poder romano, o poder jurídico, civil e militar romano que se opunha aos judeus nomeava quem seria o sacerdote. Por isso ele temia que Jesus, assim agindo, libertando cativos, trazendo mortos, roubasse o seu lugar como sumo sacerdote de verdade. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está intercedendo agora por nós. Ele roubou o lugar de Anás e também de Caifás, que vão enfrentar o juízo. Não vão ser eles os intercessores. E também negaram o verdadeiro intercessor. Por isso, o eu sou a fonte da vida não lhes comunicou. Sabemos que Deus é a fonte da vida e comunicou esse poder a seu Filho Jesus aqui na terra. E agora, todos os que cremos nele temos essa esperança. Mas aqueles que gritam crucifica-o, mas não por seus pecados, crucifica-o, mas não mudam o seu comportamento, não amam o seu próximo como a si mesmo, antes os crucificam, não amam a Deus sobre todas as coisas, antes gritam crucifica-o. A esses não há comunicação de vida nem vida eterna, porque essa morte na cruz é a que nos traz vida, é a palavra de Jesus quem comunica a vida a Lázaro e a todos os mortos. É a experiência com Deus que faz de nós vencedores, como Jesus venceu a morte, nós também. João capítulo 10, versos 9. Aqui nós temos a expressão, eu sou a porta que entra por mim será salvo. Aquele que entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou. E esse eu sou diz, eu sou o bom pastor, aquele que está cuidando de nós, velando por nós. Bem, nós vimos então que o eu sou é parte da nossa vida, quando nós assim o permitimos. E João continua explicando no capítulo 5, versos 26 e 29. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho para ter vida em si mesmo. Olha, nós também somos a imagem e semelhança de Deus. E assim como os discípulos curavam e ressuscitavam pessoas depois de terem vivido com Jesus e incorporado o ser Jesus, Jesus, que é a fonte da vida, recebeu de Deus enquanto homem na terra o poder sobre a vida e ressuscitava os mortos, a vida e a morte nas mãos de Jesus. E no verso 27, deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Não apenas Lázaro, não apenas alguns, todos os que ouvirem a sua voz, os que estão acostumados a ouvir a sua voz, iremos logo adiante. E sairão os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Há um juízo, há a intercessão agora, aqui e agora, para que você tenha uma vida plena aqui nessa terra. Jesus está como sumo sacerdote, o sumo sacerdote advogado, intercedendo por nós nas assembleias celestiais, nos julgamentos. Mas esse mesmo sumo sacerdote vestirá a veste de juiz e trará também juízo a toda a terra. Os bons para a vida e os maus para o caminho que escolheram ficar longe de Deus. João capítulo 6, versos 39 a 40. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me enviou, dos que me deu, mas os ressuscite nos últimos dias, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Tenha vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, ele repete no verso 54. É Jesus garantindo uma vida eterna. E impressionou tanto a João essa mensagem, que ele passa a falar sobre isso lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. A mensagem do Apocalipse, a mensagem de toda a Bíblia, é justamente a mensagem do amor, da religação, religião, religare homem a Deus. 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, o elixir da vida, é o próprio Cristo traduzindo a fonte da vida, a comunhão com Ele, participando da árvore da vida. Nós teremos o elixir junto a nós, a vida eterna, a fonte da juventude. Teremos a vida e vida em abundância, aqui, agora, com a comunhão com Cristo, e depois, numa vida futura, com a ressurreição ou com a transformação do nosso corpo, porque é o que diz João em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Nós estaremos reinando com Deus por 1000 anos como sacerdotes. Agora nós estaremos fazendo parte do juízo. Nós estaremos julgando aqui os que foram condenados pelo Tribunal Celeste. É o Tribunal Revisor, aquele que garante ao homem a justiça de Deus. E no verso 14, 20, verso 14, nos traz a seguinte mensagem. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo terrível é a eterna separação de Deus e o fim dos maus e do mal. E no verso 20, verso 8, como nós lemos, então, sairá para enganar nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcham por toda parte, as superfícies da terra cercam, acompanhadas dos santos e da cidade santa. Mas um fogo desceu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no fogo, do fogo que arde no enxofre, onde havia sido lançados a besta ou falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite, todos para todos sempre. Este é o lugar do diabo. Vão para lá aqueles que seguem a ele. Aqueles que se separam da fonte da vida e preferem seguir os caprichos de Satanás, encontrarão nele o seu fim. 21, verso 4 de Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Disse-lhes ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, aquele que disse na cruz, está consumado, agora diz, está feito. A quem tiver sede, darei beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor dará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, o filho de Deus. Você, eleito filho de Deus, como um sacerdócio eterno, para viver no galardão do Pai Celeste. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometerem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não é para você, é para Satanás e para os seus seguidores. Mas aqueles que servem a Cristo, que seguem a Cristo, estão diante da promessa, aliança eterna de Deus. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você. E não perca também os 5 minutos Vem Entende. É o resumo desse programa que foi ao ar agora há pouco. Todos os dias com você, para você curtir, seguir a programação, compartilhar, aperta o sininho, vem para a página e assista todos os dias, com relevância, os vídeos do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu desejo que você seja feliz aqui e agora e que transborde e transmita essa felicidade a todos que o cercam com as bênçãos do Pai Celeste.